Ricardo e Claudene. Quando eles se conhecem, Ricardo tem 15 anos e ela tem 12. 12 anos. 15 anos, eles estão juntos. 3 filhos. Mas pensa o seguinte, um de 15 anos com 12, aí você diz, caramba, e aí? Sapecar e Yaya. Não dispensaram. Sapecar e Yaya juvenil. Entraram no juvenil, na Sapecar e Yaya sub-17. Aí sapecaram. Pimpa. 12 e 17. E eles moram, aí ó, mostra aí. Flores é um povoado no interior do Piauí. E imagina o seguinte, tem 5, 6 casas lá, ali na região onde ele morava, ou 10, por aí, né? E ali tem 3 donas Percivaldas. E elas diziam, esses dois não tem jeito, eu tenho muito ciúme um do outro. E a mãe dele dizia, meu filho, cai fora dessa menina. Essa menina vai te dar o maior problema. Ela é novela, é muito capítulo para um final trágico. Aí ele dizia, não, mãe, deixa quieto. Ela é assim, mas eu também sou. Até que um dia ele não aguenta mais, ele sai, mãe, você tem razão. Vou morar lá com um primo em São Paulo. Vem ele para São Paulo. É o contrário, né? Ele vem para São Paulo. No que ele vem para São Paulo, ela ficou lá e ela andava pelos cantos do povoado chorando, chorando. Aí a dona Percivalda encostou nela, uma delas, dona Percivalda 2, encostou e disse, eu não te falei? Você tem muito ciúme dele. Aqui é um lugar pequeno, não era para ter ciúme. E ele aqui, ai, tô com uma saudade de Claudene. E não é que Claudene vem atrás dele. Claudene vem atrás dele, começa uma conversa, os dois, conversa daqui, conversa dali, aqui, e ele, né, acaba convencido de voltar para Flores. Ele volta. Mas a única flor que ele vai conhecer, única flor, aquela flor de defunto, cravo de defunto. Porque quando chega lá, tudo volta a estaca zero. Mesma confusão, mesma brigaiada e brigalhada por ciúme, até que eles estão num dia de folga num bar. Estão lá numa hora de sossego, estão num bar. E começa a discussão. Começa a discussão e ela sai correndo. No que ela sai correndo, ela sai e entra numa ruela lá. Se bem que lá não tem tanta rua, ela entra lá num canto lá. No que ela entra no canto, ele diz, eu vou atrás, eu vou atrás. Eu fiz assim porque deu uma coceira. Aí ele disse, eu vou atrás. Aí o tio dele, não vai, essa mulher tá dominada. Ele disse, não, eu vou. Ela saiu correndo e ele foi. Quando ele vira na rua, tá ela esperando. Ele não vai ter tempo de contar o que aconteceu. Põe no Cidade. Anos de um casamento marcado por brigas, separações e reconciliações. Até que um dia, em uma dessas discussões, uma grande tragédia aconteceu. Ricardo da Silva Rocha tinha 30 anos de idade e há 15 anos era casado com Claudene de Araújo, de 27 anos. Ela foi a primeira namorada de Ricardo, com quem ele chegou a casar e ainda teve 3 filhos. A família morava no pacato povoado Flores, zona rural da cidade de Campo Maior, que fica a 80 quilômetros ao norte da capital Teresina. Na comunidade, todos sabiam da vida turbulenta em que o casal vivia. Quem também acompanhava as diversas brigas do casal
era seu Francisco Alves, tio de Ricardo. Ele também viu a última briga na noite do crime. O que eu lembro é que nós estávamos lá sentados, lá numa mesa, aí ele estava discutindo com ela lá, e aí eu falei para ele parar com aquilo, né? Nós estávamos a roda todinha ali, os primos dele e ele também. Aí ele tentando aquietar ela lá, e ela, os socos, querendo se levantar, querendo correr, né? Porque o negócio dela era esse, de querer correr. Quando começava a brigar com ele, ela queria enganar ele no momento lá e sair com outra pessoa, que exatamente ela já estava já com alguém já, né? Aí ela se levantou, se soltou dos braços dele e saiu correndo. Ela saiu correndo, aí ele se levantou, eu pedi para ele, peguei no ombro dele e disse, rapaz, não vá não, deixa essa mulher para lá. Mas aí ele não me atendeu, ele saiu atrás dela, mas ela já ia distante. Aí, quando ele saiu atrás dela, passou assim mais ou menos uns 5 minutos, aí chegou a notícia que ela tinha esfaqueado ele todinho lá no beco. Claudene veio por este caminho. Logo atrás, Ricardo também veio correndo. Em meio à escuridão, sem nenhuma testemunha, foi exatamente neste local que o crime aconteceu. Claudene tirou a vida de Ricardo usando como instrumento uma faca. Ela desferiu 2 golpes, um no peito e o outro na virilha. O corpo de Ricardo ficou estendido exatamente neste local. Em seguida, Claudene pegou a faca e jogou por cima dessa cerca. Horas depois, o instrumento foi até encontrado por populares. Após praticar o crime, ela fugiu e se escondeu na casa de um morador. Sem querer se comprometer com essa situação, esse morador procurou a vizinha e relatou tudo o que estava acontecendo. Claudene foi presa horas depois de matar o próprio marido. Só que 2 dias após praticar o crime, ela já está em liberdade. Dona Socorro Silva, de 60 anos de idade, está com o coração cheio de tristeza. Ela diz que já havia pedido para o filho se separar da esposa, porque percebia que a nora não gostava de Ricardo. Eu acho que ela já estava planejando mesmo matar ele. Eu não gostava dele não, só fazia fingir. Não gostava não. Como era então a vida deles, a vida do casal? Era mesmo separando, voltava, separava e voltava, era assim aquela coisa todo tempo. Falava para ele deixar ela viver a vida dela, né? E ele vivia a dele, que não dava certo, que ia terminar numa coisa pior, né? Mas ele não. Na hora ele dizia que ia deixar, que não queria mais. Mas terminava voltando. Terminava voltando. Francisco Soares era primo de Ricardo. Na intenção de tirá-lo do casamento conturbado, chegou a levar o primo para morar em São Paulo. Só que 1 mês depois, Claudene foi atrás de Ricardo e conseguiu levar o marido de volta para a cidade de Campo Maior, no povoado Flores, onde a tragédia aconteceu. Conversei com ele, tentei tirar ele, não foi só uma vez não, porque ele era uma pessoa trabalhadora e não merecia a vida que ele tinha não, rapaz. Ele era muito humilhado por ela. E agora, depois que o seu primo foi morto pela própria esposa, o senhor também tentou fazer alguma coisa para ajudá-lo. Como que o senhor pensa agora? A gente fica de mãos atadas, porque na verdade ela já foi presa e já está solta, né? A justiça já soltou. E a gente fica triste com esse tipo de coisa que acontece. Porque ele, para mim, era um cidadão, entendeu? Ele nunca matou ninguém, nunca feriu ninguém, era um rapaz trabalhador. É triste, é lamentável demais esse caso. Deixa eu dizer uma coisa. Não é possível mais que a gente aceite passivamente que uma pessoa vá, mata o outro nessas circunstâncias e acabe respondendo o processo em liberdade. Quem mata, o delegado deveria ter o direito de relatar, isso não é um pré-julgamento, apenas escrever, matou em tais circunstâncias, não, num determinado momento ele coloca lá, não houve reação da vítima, era uma crise de ciúme e acabou o assunto. Para quê? Para que acabe com esse negócio de tem bons antecedentes criminais, né? Tem endereço fixo, tem trabalho fixo.
Quer dizer, eu mato uma pessoa na covardia e esses são os requisitos que me deixam responder em liberdade? Essas questões são mais importantes do que a vida? Ou a vida é mais importante que essas questões? Não há a menor sombra de dúvida que a vida, né, que a gente tem, que Deus nos deu, é mais importante que o assassino ter endereço fixo, não ter antecedentes criminais e ter trabalho. É óbvio que tem que mudar para que a pessoa fique na cadeia. Fique na cadeia. Se não há nada que leve a uma legítima defesa, adeus. Adeus. Estou certo, Faraó? Está certíssimo. Até porque aqui nós já vivemos essa realidade com outro olhar, ô Marcelo. Você lembra do tempo quando alguém respondia por assassinato e se decidia pela pronúncia, ou seja, ia ser submetido ao tribunal do júri? Essa pessoa era automaticamente presa. Nós já tivemos isso aqui, Marcelo. Aí mudamos para pior. Aqui tem aquela mentalidade, sempre favorecer o criminoso, sempre favorecer o bandido. E para a vítima, ninguém dá importância.